Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estudamos sobre algumas das principais doutrinas bíblicas que nos ajudam a nos mantermos unidos como igreja e nos ajudam, obviamente, a conhecermos melhor os diferentes aspectos do caráter de Deus. Estudamos sobre a justificação pela fé, a salvação em Cristo. Aprendemos sobre a segunda vinda de Cristo, uma segunda doutrina muito importante. Depois estudamos sobre o ministério de Jesus no santuário celestial. Estudamos sobre a doutrina do sábado. E depois aprendemos sobre a doutrina do sono da alma e da ressurreição dos mortos. Por causa desta última doutrina que estudamos, julguei necessário e importante comentarmos um pouquinho sobre o tormento eterno. O tormento eterno é uma crença que faz parte da vida da maioria dos cristãos. Porém, eu gostaria de lhe apresentar um importante fato, de que cada vez mais teólogos, tanto protestantes quanto católicos, estão percebendo que a doutrina do tormento eterno não é bíblica. Em Mateus 25:46, a Bíblia ensina o castigo eterno, porém não tormento eterno. Qual é a diferença? O castigo eterno significa que os resultados da punição serão eternos, e não o ato em si de punir. Quando estudamos a palavra de Deus, aprendemos, entre outras coisas, primeiro, que haverá sim um lago de fogo para castigar os ímpios, e segundo, que este lago de fogo será aceso só depois da volta de Cristo e depois do milênio. Você pode ler Apocalipse capítulo 20. Você percebe no verso 10 que Satanás é jogado no lago de fogo só após a volta de Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse, e após o milênio mencionado em Apocalipse capítulo 20, versos 1 até o 7. Depois dos versos 8 a 10, você vê que é após esses eventos, volta de Cristo e milênio, que Satanás será jogado no lago de fogo. Isso indica que hoje não existe o inferno. O inferno existirá no futuro. Apocalipse 20 localiza o inferno no futuro. Portanto, amigo ouvinte, o castigo será eterno, não na duração, mas nas consequências, ou seja, a pessoa não será mais ressuscitada. Entretanto, a doutrina bíblica ensina a proporcionalidade do castigo. Antes de os ímpios serem destruídos como palha, de acordo com Malaquias 4, 1 a 3, e antes de os ímpios se transformarem em fumaça, de acordo com Salmo 37, 20, haverá uma graduação de castigos. Lucas 12, 47 e 48, entre outros textos, apresenta este princípio. O texto diz: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O ensino bíblico da proporcionalidade do castigo, ele evita dois extremos. O primeiro é dizer que todas as pessoas serão atormentadas eternamente, porque isso é uma injustiça. Por exemplo, punir um pecador que pecou por 80 anos e rejeitou a Jesus, na mesma proporção que Satanás, que é o pai do pecado, é uma injustiça tremenda. O oposto também é verdade. Queimar como palha Satanás, que é o pai do pecado, assim como se queimará como palha alguns ímpios, também é um outro oposto da justiça divina, é uma outra injustiça. Quando entendemos que o castigo no lago de fogo será eterno nas consequências, não na duração, mas que ele será proporcional às obras de cada um, aí percebemos a real justiça divina. E a escritora cristã Ellen White foi muito feliz ao comentar este assunto no seu livro O Grande Conflito, páginas 544 e 673. Eu não vou ler a página 544, você poderá ler em algum momento se esta obra lhe interessar, mas eu vou ler a página 673, onde ela comenta o seguinte: os ímpios recebem sua recompensa na terra, Provérbios 11:31.
serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:1. E ela continua: alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, já culpa, não é? Ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. O texto é muito claro. Em total harmonia com Lucas 12, 47 e 48, bem como outros versos bíblicos, Ellen White explica que alguns são destruídos em um momento e outros sofrem muitos dias. Isso tem que ser assim. Adolf Hitler, que matou milhões de judeus, não pode receber a mesma pena, por exemplo, que um ladrão de galinhas que não se arrependeu e não aceitou a Jesus. Então você percebe, amigo ouvinte, a Bíblia mostra a gradação de castigos. E aqui percebemos a verdadeira justiça de Deus. Ele não atormenta ninguém por todo sempre, porque Malaquias 4:1-3 diz que Deus fará com que os ímpios se desfaçam em fumaças, mas ao mesmo tempo ele não vai permitir que todos sejam destruídos como palha, porque há ímpios, muito mais ímpios do que outros e que merecem um castigo maior. Porém, amigo ouvinte, precisamos abandonar a doutrina do tormento eterno, porque se essa doutrina fosse verdadeira, Apocalipse 21, verso 4 nunca se cumpriria. Apocalipse 21:4 diz que chegará o momento em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, nem o luto, nem pranto, nem dor. Se os ímpios vivessem eternamente, com certeza, lágrimas seriam derramadas por toda a eternidade. Os justos, ao lembrarem de entes queridos que não foram salvos e que estão sendo atormentados, chorariam na eternidade. Então Apocalipse 21:4, ao prometer que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, Deus está prometendo que Ele vai acabar com qualquer vestígio do mal. E para que todo vestígio do mal seja terminado, não exista mais, para que Deus acabe com qualquer vestígio do mal, o tormento não pode ser eterno, porque senão pessoas sofreriam pela eternidade, os justos sentiriam pena pela eternidade Deus seria blasfemado. Então, amigo ouvinte, aprofunde-se no estudo desse tema e eu tenho convicção de que ao você compreendê-lo devidamente, você terá uma outra visão do caráter justo e amoroso de Deus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.